Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Do 1 ao 10, depois do 16 ao 19, diz assim: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, os de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Vamos para o versículo 16? Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Último versículo 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Quando nós fazemos algum tipo de reflexão ou trazemos algum tipo de sermão no Antigo Testamento, nós temos que ter o cuidado de nós não sermos exemplaristas, né? Não cairmos no exemplarismo. O que seria o exemplarismo? Nós adotarmos como método de conhecimento, ou de ensino, ou de aprendizado, o exemplo de outros homens. É muito comum, você já deve ter visto, muitos sermões exemplaristas, não é? Você pega, por exemplo, lá parte da vida de Davi e Davi vencendo, por exemplo, Golias, e aí nós tomamos aquilo como exemplo para nós e às vezes nós vemos até pregadores muito empolgados e dizendo: olha, então nós vamos lá também pegar 5 pedras do ribeiro, uma funda, e o gigante na nossa vida será derrubado. Ou pegam a vida de Moisés, e Moisés diante do Mar Vermelho, e o mar se abre diante dele, e os egípcios vão ficando para trás e sendo derrotados, e nós às vezes lemos aquilo e falamos: Senhor, nessa dificuldade, esse mar que está na nossa frente, nós o passaremos, e ele se abrirá diante de nós. Então, assim, isso é um perigo, primeiro porque muitas vezes, muitos desses homens, para não dizer todos esses homens, tiveram vidas conturbadas, de altos e baixos. Muitos deles apresentaram pecados graves. Então, é impossível desassociar o exemplo que eles nos dão com os seus erros, com as suas falhas. Então, isso fica bem claro em algumas situações, como, por exemplo, quando nós falamos na classe de novos membros, o Túlio nos dá muitas vezes esse exemplo, quando falamos a respeito da interpretação do texto, da hermenêutica, né? Aquelas lições básicas de hermenêutica, quando ele fala dos textos descritivos e dos textos normativos, ele mostra aquele texto onde Salomão, onde descreve as riquezas de Salomão, que Salomão acumulou para si mulheres,
Lembram disso? Acumulou para si cavalos vindo do Egito, acumulou para si muito ouro, e isso nos parece bom. Aos nossos olhos, muitos de nós olhamos e dizemos assim, olha, esse rei foi próspero, foi abençoado, e o Senhor o abençoou. Mas aí quando nós voltamos para a lei, para o livro de Deuteronômio, no capítulo 17, nós vemos que não é bem assim, porque a lei dizia que o rei não podia voltar ao Egito para trazer cavalos, que o rei não deveria tomar para si muito ouro e acumulá-lo, que o rei não poderia acumular mulheres, para que o seu coração não se elevasse entre os seus irmãos, para que ele lembrasse que ele era um, como os irmãos, e na verdade ele era um servo, apenas um representante de Deus. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. E quando nós falamos de oração, nós estamos lendo essa oração feita por Daniel no capítulo 9, nós temos como modelo de oração uma oração deixada a nós pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor. Vocês lembram disso? Em Mateus no capítulo 6 e no texto paralelo de Lucas 11, o texto de Lucas 11 é até interessante para nós entendermos o contexto, né? Porque Mateus, ele coloca a oração no contexto do Sermão do Monte. Já Lucas, ele coloca que, ele demonstra que houve um diálogo ali entre os discípulos e Jesus. Jesus estava orando, no capítulo 11 de Lucas, os discípulos, quando vem ele acabar de orar, falam, Senhor, ensina-nos a orar assim como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus passa a apresentar a eles um modelo de oração que nós conhecemos como a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E veja, nem todos os pedidos ou as perguntas, os questionamentos feitos pelos discípulos foram respondidos positivamente e imediatamente. Vocês podem lembrar, por exemplo, que Filipe pediu para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso já nos basta. E aí, Jesus fala para eles, olha, eu estou tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Ou nós podemos ver naquela ocasião de Pedro, Jesus lavando os pés dos discípulos e Pedro falou, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Eu não sou digno do Senhor lavar meus pés. E aí Jesus falou, olha, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala, Senhor, então lava minha cabeça, típico de Pedro, né? Eu acho que eu faria isso também se eu tivesse a idade de Pedro naquela época. Acho que seria provável. Então lava meus pés, minhas mãos, minha cabeça. Aí Jesus falou, não precisa, basta que eu lave os seus pés, é o suficiente. Então assim, por que Jesus respondeu prontamente a esse pedido dos seus discípulos, ensina-nos a orar? Primeiro, porque é da vontade de Deus que nós oremos. Então, o pedido dos discípulos estava em consonância com a vontade de Deus. E Jesus sabia, é o segundo ponto, que os seus discípulos não saberiam como convém orar se eles não recebessem ensinamento. Porque nenhum de nós sabe em nosso coração como convém orar. Por quê? Por causa do pecado, por causa da queda. As nossas afeições, as nossas inclinações, as inclinações do nosso coração, os nossos desejos estão sempre inclinados para o mal. Então, se nós fôssemos orar segundo o nosso coração, seria assim, Senhor, faça a minha vontade. Deus, eu preciso disso. Como eu poderia ser mais exaltado? O que o Senhor poderia fazer para resolver o meu problema? Então, seria uma oração tipicamente antropocêntrica, não é verdade? Eu estou no centro da oração, eu preciso, eu quero, é o meu problema, é a minha vida, o Senhor não está vendo o que é importante para mim. Então, os discípulos pediram que Jesus lhes ensinasse a orar, e Jesus viu a necessidade de lhes ensinar a orar, porque eles não saberiam de si mesmos. E aí Jesus vai apresentar aquele modelo de oração e eu não utilizaria ela para falar de oração, porque há meses atrás o Túlio trouxe a exposição do Sermão do Monte e incluía Mateus 6. Nós estudamos petição por petição da oração dominical. Então, eu resolvi falar da oração realizada por Daniel, que nós vamos perceber aqui, rapidamente, que ela está dentro do modelo apresentado por Cristo. Então, vamos ver o versículo 2. Olha o que diz. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja que a base ou a motivação da oração de Daniel foi o que ele leu nos livros. Que livros são esses? No original está escrito rolos.
nos rolos. Que rolos são esses? Ele diz aqui, ó, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Então ele considerava que as profecias feitas por Jeremias eram palavra do Senhor, porque hoje para nós temos o cânon fechado, não é verdade? Mas para Daniel não era assim, Daniel estava na Babilônia. Mas Daniel tinha a exata compreensão de que as profecias de Jeremias eram inspiradas por Deus, eram palavra de Deus. E depois de consultar o livro, como ele diz no versículo 2, e de receber a palavra que Jeremias, de ler e meditar na palavra que Jeremias tinha deixado, baseado na palavra de Deus, ele faz a sua oração. Então, a primeira aplicação prática, ou o primeiro ensinamento que nós tiramos da oração feita por Daniel, é que a base das nossas orações deve ser a palavra de Deus. Não adianta nós nos desvirtuarmos da palavra de Deus em oração, e isso é muito comum na igreja hoje, tanto em oração quanto em cânticos. Nós vemos a igreja orando e cantando o que a palavra do Senhor não diz ou não permite. Nós chegamos cedo, nós estávamos aqui cantando algumas músicas, e aí, está gravando, mas nós não temos nenhum tipo de alcance nenhum, né? Ninguém vai ver isso, então não tem problema falar. Amanhã, mas não tem problema nenhum. É uma crítica, porque é uma crítica que deve ser feita. A gente estava cantando, por exemplo, uma música Sabor de Mel. Vocês já ouviram essa música? Já ouviram ou não? Nunca ouviram? A música gospel. Aí a música tem uma parte que diz assim, ó, que nós estávamos cantando. Lembrei. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Eu vou parar por aqui que é o suficiente. Então veja, como alguém pode cantar isso acreditando que isso é o Evangelho? Da mesma maneira a nossa oração. Então as nossas orações dizem muito a respeito da nossa teologia, daquilo que nós sabemos das Escrituras. E quanto mais nós crescemos nas Escrituras, no conhecimento das Escrituras, melhores diante de Deus, nós vamos falar daqui a pouco, melhores diante de Deus serão as nossas orações, mais próximas do modelo que Cristo nos apresentou. Nós temos que orar aquilo que as Escrituras nos revelam. E aí você pode perguntar assim, olha, mas se Daniel leu no livro de Jeremias a respeito das semanas que Jeremias profetizou do cativeiro babilônico, quando Israel voltaria do cativeiro, se ele viu no livro o que ia acontecer e ele creu, ele sabia que era verdade, Deus ia cumprir, para que orar por algo que vai acontecer? Você pode perguntar. Olha, ele viu a revelação, ele cria que iria acontecer, por que orar por algo que vai acontecer? Eu já sei que vai acontecer. Só que esse raciocínio não é um raciocínio bíblico. Porque o Deus que decretou, que profetizou, que determinou como as coisas vão acontecer, é o mesmo Deus que decretou e determinou os meios pelos quais elas acontecem. Então, assim, aquela pecha que calvinista tem de que não evangeliza, não é verdade? A gente não fala de Jesus, não prega porque já tem os eleitos. Mas isso é incipiente, não faz sentido. É ao contrário, Deus tem os seus eleitos e os salvará. E nós, sabendo disso, isso deve ser um impulso, um ânimo para nós evangelizarmos e irmos de encontro a esses eleitos. Por quê? Porque o método que Deus escolheu para salvá-los é a pregação. É a pregação do Evangelho. É o testemunho falado. Como nós temos visto na primeira epístola de João, aquilo que vimos, que ouvimos, que nossas mãos pegaram a respeito do verbo da vida. Então, nós oramos a palavra de Deus, mesmo sabendo que ela vai se cumprir? Mesmo sabendo que ela vai se cumprir. Então, Deus não precisa da nossa oração para fazer a sua vontade. Não é assim? Muitas vezes, as orações têm reduzido Deus à humanidade e têm elevado os homens à divindade, como se Deus precisasse de nós para realizar algo. Não, Deus vai fazer o que Ele tem de fazer. Só que Ele decretou os meios pelos quais essas coisas acontecem. Então, nós devemos orar. Por isso que a Bíblia diz, orais, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vocês pedem mal. Quando a gente pede mal? A gente pede mal quando a gente pede fora das Escrituras. Vamos continuar? No versículo 4, olha o resultado de orar aquilo que está nas Escrituras. O versículo 4 diz: E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo. Então, você percebe que uma oração baseada
na palavra de Deus, ela sempre começa, ela é toda teocêntrica, e ela sempre começa exaltando a Deus, sabendo que Deus é o centro da oração. Deus é a razão de todas as coisas, até dos nossos pedidos pessoais. Até quando nós pedimos coisas para nós, Deus é a razão, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então as nossas orações, nossas motivações, tudo aquilo que fazemos, tem de ter Deus em primeiro lugar, tem de começar com Deus. E ele começa. Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele vai para o versículo, vamos voltar ao versículo 3, ele diz assim, ó: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Perceba que ele não orou com meras palavras. Ele também tem, você pode perceber aqui uma certa estética na oração, que ele se veste de saco e cinza, mas nós não podemos nos deixar enganar e achar que é por causa da estética da nossa oração, ou por causa da quantidade de palavras, ou da beleza das palavras, do quanto nós falamos, que nós seremos ouvidos. Jesus disse isso, não é? Não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Nós temos que perceber que a estética da oração, assim como a estética do culto, ela deve ser somente um reflexo da sinceridade do coração, da sinceridade interior. Nós vemos, por exemplo, na oração sacerdotal de Jesus, em João no capítulo 17, João relata que no início da oração sacerdotal, Jesus levantou a sua cabeça e olhou para os céus. Se você for perceber na parábola proposta por Jesus a respeito da oração do fariseu e do publicano, o publicano, estando atrás, nem sequer ousava olhar para cima, olhar para os céus. E ele só pedia a Deus misericórdia porque era um pecador. Então você veja, estéticas de oração diferentes. Jesus olha para o céu, o publicano nem sequer ousa olhar. É claro, eu não vou entrar aqui nos méritos, é claro que o publicano, um pecador, não tem mérito algum. Cristo não tinha do que se envergonhar, ele é o próprio Deus, ele é santo, então não tinha por que ele pedir perdão pelos seus pecados, obviamente. Mas não, esse não é o ponto que nós vamos abordar. Mas veja que a estética da oração não é o que faz a oração ser recebida ou não. Nós não temos que imitar a estética, ou a estética do culto, ou a estética da oração, ou a estética do louvor. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, nem nesse monte, nem naquele. Jesus disse a samaritana. Então, qual é a oração? Como a oração de Daniel é ouvida? Porque, refletindo as palavras de Davi em 1 Crônicas, no capítulo 29, ele diz assim, ó: bem sei, Senhor, que provas os corações e da sinceridade te agrada. Bem sei, Senhor, que provas os corações e da sinceridade te agradas. Então, uma oração baseada em estética, ou apenas em meras palavras ditas, a gente começa a orar, é muito fácil se perder orando, não é verdade? Quem deixa para orar muito tarde, assim, antes de dormir, né? Começa falando, Senhor, muito obrigado, desculpa, Senhor. Termina orando para a mãe, falando, né? Não sabe mais quem está falando, com quem está falando. Slone é boa nisso, tá? Que ela não me ouça. Mas é muito fácil se perder no meio da oração. Por quê? Porque nós temos que lembrar que é Deus quem nos conduz à oração. Nós, de nós mesmos, nunca nos submeteríamos em oração ao Senhor. Nunca. Então é o Senhor que nos conduz à oração. E a nossa oração tem de ser sincera. Deus não ouvirá meras palavras. Daniel estava sendo sincero. O pano de saco e cinza, né, que é aquele típico ato de humilhação que os orientais tinham no passado, de se vestir de cinzas, jogar cinza sobre si e ficar em estado humilhado, essa atitude de Daniel é apenas o reflexo do seu interior contrito. O seu coração estava quebrantado e sincero. E por isso ele vestiu panos de saco e cinzas. Então Deus espera de nós orações sinceras. Nossas palavras não podem estar desassociadas daquilo que está no nosso coração. Meras palavras não serão ouvidas. Deus espera de nós um coração contrito. A Bíblia diz, um coração contrito não rejeitarás. O Senhor não rejeitará um coração contrito. Muitas vezes, na oração,
Nós apenas estamos em comunhão com Deus. Você já deve ter passado por isso. Nós apenas estamos em comunhão. Às vezes não sabemos nem o que falar, às vezes paramos de falar, às vezes choramos, às vezes lamentamos, às vezes nos angustiamos, às vezes louvamos quando estamos alegres. Mas estamos ali em oração, diante de Deus. E Deus espera de nós sinceridade, assim como Daniel. No versículo 3 ainda, eu queria fazer uma referência ao Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 192, quando, principalmente o Catecismo comentado por vós, quando ele responde o que quer dizer, o que significa a terceira petição, qual é a terceira petição e os seus desdobramentos, não é? E ele vai deixar, eu ia até ler, mas pelo horário eu vou seguir, tá? Vós deixa claro ali que esse pedido é um pedido para que o nosso coração se conforme com a vontade de Deus. Então, quando nós oramos assim, seja feita a tua vontade na terra como é nos céus, é pedindo para que as nossas afeições interiores, que o nosso coração, que nós tenhamos prazer e alegria em fazer a vontade de Deus. E aí, o que significa como nos céus? Então ele diz, porque nos céus, todo o céu e os anjos que lá estão, os seres morais que estão nos céus, fazem a vontade de Deus plenamente, com perfeição e com alegria. Então, que nós tenhamos alegria, o pedido é esse. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pedido é esse. Senhor, eu quero ter alegria e prazer na tua vontade. Então veja a construção da oração de Daniel. Ele leu o que está nas Escrituras, ele leu o livro de Jeremias, ele leu o que está nas Escrituras, ele ora de forma sincera e aquilo que ele está orando a Deus é para que Deus faça a vontade dele. Ou seja, ele leu a profecia de Jeremias e ele não deitou em berço esplêndido e esperou acontecer. Vai acontecer, Deus fará. De fato, Deus fará. Deus faria. A profecia estava feita por Jeremias. Mas ele pede, Senhor, seja feita a tua vontade. Você vai ver, nós lemos, né? Toda a construção da oração e elas são pedidos sucessivos de que Deus faça aquilo que ele leu em Jeremias. Então, essas afeições contaminadas pelo pecado e corruptas pelo pecado, devem ser levadas ao Senhor. Nós devemos trabalhar o nosso coração e as nossas afeições para que tenhamos prazer e alegria na vontade de Deus. Isso se dará com perfeição? O próprio vós responde, não, nessa terra não se dará com perfeição. Nós nunca teremos plena alegria e faremos a vontade de Deus perfeitamente. Nessa terra, nós nunca faremos. O mundo é decaído, é afetado pelo pecado. Mas essa deve ser a nossa oração e o nosso pedido ao Senhor todos os dias. Continuando, no versículo 5, olha o que ele diz. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Esse é o último ponto para nós terminarmos. Você vê que, em cima, ele diz que o seu foco estava no Senhor. Ele diz, dirigi o meu rosto ao Senhor. E aí, quando ele começa a falar, ele diz, pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente. Você vê que está sempre no plural? Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos iniquamente. Você lembra da vida de Daniel? Você vai lembrar. Daniel não é conhecido pelas suas iniquidades, ainda que ele era um pecador como todos os homens. Mas ele era um homem moralmente mais elevado que os seus irmãos. Nós podemos analisar a vida de Daniel. Veja, Daniel, ele rejeita os manjares do rei. Você se lembra? Ele prefere comer legumes a se contaminar com as iguarias do rei. Você vê os seus amigos, muito influenciados por Daniel, a serem jogados na fornalha para não obedecer a um decreto real e se prostrar diante de outros deuses, para não cometer idolatria. Eles preferiam morrer. De fato, não morreram porque o Senhor os livrou. Daniel, veja, o caso de Daniel ainda é mais peculiar, esse ponto agora. Daniel escolhe uma execução, pena de morte, porque a cova dos leões era uma pena de morte. Ele escolhe a pena de morte, a cova dos leões, em detrimento de deixar de orar. Ou ainda em detrimento de deixar de orar à vista dos outros.
Porque a Sadraque, Mesaque e Abednego escolhem a pena de morte na fornalha, mas eles cometeriam idolatria. Bastava Daniel deixar de orar. Bastava Daniel não orar diante dos seus inimigos, dos seus opositores, e Daniel não teria sido condenado à morte. E hoje, nós sabemos que deu certo, né? Na cova dos leões, Deus fechou a boca do leão, mas Daniel não sabia. Daniel escolheu a morte, ele foi para morrer, sem problema nenhum. Então ele escolheu uma vida de oração, ainda que essa vida de oração levasse ele à morte. Então, quando Daniel vai orar no capítulo 9, ainda assim, com essa vida íntegra que ele possuía, uma vida reta, de boa moralidade, mesmo assim ele se coloca na mesma condição do povo. Olha o que ele diz: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente. E isso, na verdade, isso acontece em todo o restante da oração. Ela está sempre no plural. Lembrando, como eu falei, né, da oração modelo de Cristo, Cristo também nos ensina a orar assim, não é verdade? Ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, dá-nos o pão de hoje, dá-nos o pão de hoje. Perdoa-nos as dívidas, não é? Livra-nos do mal. Ele nos ensina a orar pelo povo de Deus, pela coletividade. Não que fazer pedidos individuais ao Senhor não seja legítimo. É claro que é legítimo pedir ao Senhor. Mas um coração regenerado, ao orar, vai sempre se lembrar dos seus irmãos. E aquele benefício que deseja para si, ele deseja também para os seus irmãos. Então, dificilmente você vai encontrar na Bíblia relatos de oração que eram muito dedicados a si mesmo. Dificilmente. Você vai ver sempre relatos de oração e orações registradas, sempre orações que se colocavam junto com o povo e pediam pelo povo. Você vê que Daniel não está se colocando à parte do povo? Ele não está falando esse monte de pecador aí, sem vergonha, que se desvia da tua lei, Senhor. Eu estou aqui com boa moralidade, eu sou um bom homem. Você vê que Daniel se coloca junto com o povo. Nós pecamos, nós transgredimos. E em parte também porque Daniel, primeiro por essa questão que Daniel amava o seu povo, mas também porque Daniel sabia da sua condição de pecador. Eu renovei o meu plano de leitura anual da Bíblia, agora, porque nunca acaba em dezembro, nunca começa em janeiro, então acabou agora há umas semanas, eu voltei para o Gênesis, e lendo o relato de Gênesis 3 da queda novamente, semana passada, ou no início dessa, não lembro, a pergunta que Deus faz para Adão, quando Adão fala que estava nu e teve vergonha e se escondeu. E Deus fala, como você sabe que estava nu? E a segunda pergunta é uma pergunta que nós ouvimos durante o curso da nossa vida ainda nos dias de hoje. E aí Deus pergunta para Adão, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Você fez o que eu disse que não era para fazer? Você falou o que eu disse que não era para falar? Você olhou para aquilo que eu disse que não era para olhar? Você está aonde eu disse que não era para estar? Quantas vezes nós ouvimos essa pergunta ainda hoje? Se você lê Gênesis 3, o relato da queda, e pensa que ali está falando apenas de Adão, você não leu como convém ler. Ali está falando de nós, de todos nós, e todos nós, sem exceção, teríamos a mesma atitude de Adão. O relato de Israel, dos patriarcas, dos profetas, demonstra isso. Então, Gênesis 3, a queda fala de nós. E Daniel tinha essa consciência de que, por maior que fosse a sua moralidade, ele era um pecador, assim como seus irmãos. E ele se coloca em intercessão pelo povo, pelos seus irmãos. E veja, Daniel aqui no capítulo 9, Daniel tinha por volta de 80 anos. Daniel, quando chega na Babilônia, ele era um jovem, adolescente, talvez 15, 18 anos. Mas assim, ele estava na Babilônia há muito tempo. Se você ler o capítulo 8, que é logo o antecessor ao que nós lemos, você vai ver que Daniel fala que estava cansado, talvez enfermo, estava angustiado, estava cansado. Então, Daniel estava com 80 anos, numa terra estrangeira. Então, para nós terminarmos, que nós, ao orarmos, nós possamos, não querendo ser exemplarista, como eu falei no início, mas como essa oração segue o modelo da oração apresentada por Jesus, que nós possamos seguir esses pequenos passos, que é o que dá para abordar hoje. Nós poderíamos falar muito mais, mas já são 8h25,
Então, que nós possamos seguir esses passos da oração de Daniel. Orar baseado no livro, baseado nas escrituras, baseado na palavra de Deus. Orar para que Deus faça a sua vontade. Ele vai fazer? Ele vai fazer. Ele precisa da minha oração para fazer? Ele não precisa da minha oração para fazer. Mas é meu dever orar para que Ele faça a vontade dEle? É meu dever orar para que Ele faça. Para que eu tenha comunhão com Ele. Para que Ele incline o meu coração e as minhas afeições e os meus prazeres e a minha alegria à vontade dEle. Que Ele fará. Que nossa oração seja teocêntrica. Que Deus seja o centro da nossa oração. Que por mais urgente que sejam os nossos pedidos, por mais legítimos que sejam nossos pedidos, que a gente não chegue atabalhoado para orar, correndo, tropeçando nos nossos pedidos e só falando de nós, eu quero, eu preciso, meu problema. Que nós lembremos que tudo é sobre Deus, tudo é sobre Cristo, nossas orações são sobre Cristo. Que nós possamos parar, respirar e lembrar, Senhor, tudo é sobre Ti, Tu és Deus grande, como Ele disse, Tu és tremendo. Essa oração é a teu respeito, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Que nós possamos, por fim, nos lembrar dos irmãos. E lembrar que nós estamos todos, sem exceção, na mesma condição. Eu e você estamos na mesma condição. Você pode lembrar da exposição da semana passada do Túlio em Gálatas, falando a respeito dos líderes da igreja, como deve ser a liderança. Não deve ser uma liderança escravizante. Lembre-se, todos somos irmãos, assim como Paulo, como Pedro fala, na sua epístola, eu presbítero como vós outros. O grande Pedro, ele é um presbítero como os outros presbíteros, e um irmão como os outros irmãos. Somos todos irmãos, sujeitos aos mesmos problemas, então, ao orar uns pelos outros, que nós possamos lembrar, como Daniel, ainda que você olhe e fale assim, poxa, minha moralidade é um pouquinho mais elevada do que a do Rômulo. Um pouquinho ali, eu estou vendo ele derrapar, acho que eu, estou um nível acima. Nós somos iguais. Todos nós. Daniel orou junto com aquele povo ímpio, mesmo sem ter um registro de pecados de Daniel. E ele orou se colocando na mesma condição daqueles homens. Nós possamos fazer assim nas nossas orações, lembrar uns dos outros, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, bendito e eterno, nós te louvamos. Nós te engrandecemos o nome, Senhor. Porque se estamos aqui nessa noite, é para a tua glória, para o teu louvor, de acordo com a tua palavra santa e perfeita e boa e agradável, Senhor. E a tua boa vontade que o Senhor fará. Nós oremos ou não, nós queiramos ou não, nós nos conformemos a ela ou não, o Senhor fará toda a tua vontade, porque tu és soberano, tu estás acima de todas as coisas. Toda a criação é governada pelo teu poder, pela tua graça. Mas nós, Senhor, desejamos e queremos em oração te pedir, inclina o nosso coração e as nossas afeições à tua vontade. Inclina, Senhor, para que a tua vontade seja feita na terra, como é feita nos céus. Nós queremos clamar por isso, ó Senhor. Seja feita toda a tua vontade. Conduza-nos à tua vontade, conduza-nos em oração, Senhor, para a tua própria glória. Não para que nos sintamos melhor, de fato, eventualmente isso acontecerá. Não para que nossos problemas, nossas necessidades sejam solucionadas, de fato, eventualmente elas serão, mas principalmente, Senhor, para que a tua vontade, a tua graça, a tua glória sejam exaltadas, para que o Senhor seja louvado, porque tu és a razão de todas as coisas. Te pedimos ainda, Senhor, uns pelos outros. Todos nós, Senhor, estamos na mesma condição de pecadores. Todos nós, Senhor, somos fracos, todos nós somos débeis. Todos nós, Senhor, temos fragilidades. Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Então, Senhor, nós queremos orar uns pelos outros e te pedir, fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece as famílias da tua igreja. Fortalece cada homem, cada mulher, cada criança, cada ancião e cada jovem, Deus. Fortalece-nos. Edifica-nos para a tua própria glória, para que possamos dar bom testemunho do Senhor e fazer a tua vontade, e nos amar e nos ajudar uns aos outros, conforme a tua lei e a tua santa palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar nosso hino trinitário?
Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.